Senhor Deus, damos graças ao Senhor por mais esta grande oportunidade, este grande privilégio que o Senhor está nos concedendo. Em reunirmos em Tua casa e desta feita para um culto especial. O culto de Santa Ceia é um culto comemorativo e isso traz à nossa memória o preço que o Senhor pagou para a salvação das nossas almas. Pedimos ao Senhor, Pai, se há qualquer coisa em nós que possa impedir de sermos abençoados pelo Senhor nesta tarde, que o Senhor nos perdoe, que o sangue de Jesus Cristo possa fazer asepsia por cada um de nós, pois queremos estar na sua presença, adorando em espírito e em verdade. Queremos ouvir a sua palavra, a qual traz para nós a vida eterna. Oramos e nos colocamos em tuas mãos para este culto, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Aos Efésios, nós vamos ler no primeiro capítulo, começando com o primeiro versículo. E depois nós vamos cantar um hino para limpar a voz. Né, irmão Dionísio? Tirar a ferrugem. Damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus. Podemos ler? Vamos dar bastante atenção a essa escritura, embora sendo muito conhecida nossa, estamos familiarizados com ela, mas que ela seja nova para nós nesta hora. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos agora continuar no verso 12. Verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vou repetir, em quem também vós estáis. Amém. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. O penhor é a parte do preço que foi pago antecipado. Grande Deus, rogamos ao Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. E que o Espírito Santo, ó Pai, venha para vivificá-la, para dinamizar esta mecânica em nossos corações. Te pedimos e desde já somos muito gratos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Às vezes, o inimigo traz
à nossa mente que nós não merecemos, que somos pessoas indignas. E de fato nós não merecemos mesmo. Nós não temos nenhum mérito, mas é a sua graça. Graça é favor imerecido, não é? O profeta falando da graça, ele fala daquele filho, melhor dizendo, daquele assassino que matou o filho do rei. A precatória o apanhou e o colocou lá na prisão, em uma cela. E lá estava ele, certamente aguardando a sua condenação. E o rei foi visitá-lo. E chegando lá, disse para o assassino: põe-se em pé. Ele se colocou em pé e o rei fez a pergunta: por que você matou meu filho? Que foi que ele te fez? E o assassino foi preciso, ele falou a verdade. Ele disse: ó rei, teu filho era um bom rapaz. Ele não fez nenhum mal. Mas eu simplesmente, no momento de um desequilíbrio mental, o matei. E agora estou em tuas mãos. Eu mereço morrer. E diz que o rei virou seu calcanhar, passou lá na escrivania e mandou rasgar aquelas notas que lavravam a sentença daquele homem, sentença de morte, e foi para o palácio e voltou com uma grande limousine. E estendeu um carpê na frente da cela, na porta da cela, e ficou em pé com o manto na mão na porta e chamou o assassino: venha. Que surpresa, né? Que surpresa. Esperando a condenação, esperando ser morto da mesma forma como ele matou o filho do rei. Mas, para a sua surpresa, quando ele chegou na porta, o rei colocou aquele manto sobre ele e disse: vamos comigo para o palácio. Você vai assentar no lugar do meu filho que você matou. Aquele assassino era eu. Aquele assassino era você. Ele estava representando a cada um de nós. Nossos pecados mataram o Filho do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Foram os nossos pecados que o levaram àquela pena de morte na cruz daquela maneira. Então, o que é que nós merecemos? Aquele assassino não merecia nada a não ser morrer. E também nós não merecemos nada. Mas a graça de Deus, ela é muito grande. Ela é provida pelo grande amor de Deus, porque Deus é amor. Amém? E o amor proveu a graça, e a graça proveu para nós um Salvador. E por isso nós estamos aqui e podemos ter confiança, porque tudo que Deus tem prometido, Ele cumprirá. Agora o inimigo vem e diz: olha, você não é digno, você não merece. De fato, nós não temos nenhum mérito. Mas essa graça soberana tem nos alcançado. Não foi um mérito meu, não foi um mérito seu. Não corremos atrás, não buscamos isto, não é? Não pleiteamos, porém o Espírito Santo veio ao nosso encalço. Bateu na porta do nosso coração e ele disse: olha, Ele fez isto por você. Jesus Cristo proveu para você a salvação. Agora, você tem a identificação de que você é um eleito, que você é um predestinado. Não deixa o diabo
explorar, né, os seus privilégios. Devemos ser um povo feliz, um povo agradecido. Devemos ser um povo que vivemos com a cabeça levantada, sem se importar com a circunstância. O profeta fala daquele escravo que trabalhava juntamente com os demais numa fazenda, e eles eram alimentados juntos lá na mesma cela. E um dia chegou um comprador de escravo e observou aquele grupo de homens, e ele apontou para um e disse: olha, eu quero comprar aquele. Mas o proprietário disse: ele não está à venda. Mas eu gostei tanto da maneira dele, o jeito dele. Ele não precisa ser empurrado, ele não precisa ser chicoteado. E ele mantém uma posição firme, o peito erguido, a cabeça levantada. Ele é diferente dos outros. O Senhor trata dele de uma maneira especial? Dá uma alimentação especial para ele? Não, ele come lá juntamente com os demais, o mesmo tipo de alimento. Mas então o que é que ele tem que ele é diferente dos demais? Então aquele senhor, o patrão, disse: eu por muito tempo desejei saber por que ele é diferente dos demais. E finalmente fiquei sabendo que o seu pai é rei da tribo lá na sua terra. E ele, sendo um filho do rei, ainda que em terras longínquas, mas se mantém como um filho do rei. Amém. Essa deve ser a nossa posição. Nós que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, sabemos que sua vinda será no abrir e fechar de olhos. Não há tempo para nada, é simplesmente um pestanejar e seremos transformados. Amados, eu disse, essa escritura, nós somos bastante familiarizados com ela. Mas eu quero chamar a vocês para nós refletirmos um pouquinho sobre isso de uma maneira toda especial, antes de nós irmos para a mesa do Senhor. Você crê que o nosso Deus conhece todas as coisas antecipadamente? Deus, ele é infinito. E sendo infinito, ele conhece o fim mesmo antes do princípio. E ele é o Criador de todas estas coisas que os nossos olhos podem contemplar. Todas estas maravilhas. E a natureza prova para nós que existe um Criador. Não é isso verdade? Sem sombra de dúvida. A sua fé não é vã. Você está tendo fé, está crendo, está confiando em um Deus que é o Todo-Poderoso. Então, amados, a Bíblia está nos dizendo aqui, Paulo está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu antes da fundação do mundo. E colocou nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Amém. Então, o nosso Deus, para ele não há tempo, não é? Ele é eterno. Mas, digamos assim, passaram quantos mil anos? Mas o seu nome está lá. E Deus não esquece de você. Ele te conhecia, ele nos conhecia. Ora, ele nos viu aqui assentados nesta tarde desse primeiro dia da semana, da maneira como vocês estão, da maneira como eu estou, da maneira como nós estamos vestidos. Viu?
e ainda mais, Ele conhece os nossos pensamentos. Muito bem. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, isto é, em amor. Veja que a coisa toda está empacotada no amor. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, amados, vamos tomar a palavra do profeta, vamos ouvir as expressões dele. Ele nos diz assim: então, vê você, se você estava na presciência de Deus, então você está se tornando parte de Deus. E a única maneira pela qual você pode ser um filho de Deus ou uma filha de Deus, você teria que ser parte de Deus. Amém. E Deus não é completo sem você. É como uma família. Uma família pode ter 10 filhos. Mas se faltou um deles, é uma família incompleta. Não é verdade? Está faltando um. E o profeta de Deus diz na mensagem Dia das Mães, que lá na eternidade, veja bem, a família tem que ser completa. Você crê que Deus pode fazer isto? Amém. Tudo é possível para aquele que crer. Amém. A salvação é para um lar inteiro, é para uma família inteira. Muito bem. Então você é parte de Deus. O profeta de Deus está nos dizendo isto. E Deus não é completo sem você. Tem que ser, você tem que estar ali. Você não pode, não tem como ele te perder. E não tem como você se safar disto, ainda que você não queira. Ainda que você diga, olha, sabe de uma coisa? Eu vou abandonar tudo e não quero saber de nada. Vou jogar a Bíblia fora, as literaturas fora, vou queimar tudo para não lembrar de mais nada. Mesmo assim, ele não te perde. O profeta fala daquele pregador, né? Na mensagem, véu adentro, disse, não vou pregar mais. Jogou seus cadernos de anotações, rasgou e jogou tudo fora, comprou uma caixa de cerveja e foi tomar. E no outro dia ele foi voar num avião lá e Deus o recolheu. Amém. Deus não perde os seus. Então vamos um pouquinho mais. Tem que ser, isso é certo. Porque apenas há uma fonte de vida eterna. Apenas há uma fonte de vida eterna. E esta é Deus. E somente Ele tem vida eterna. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele é existente de si mesmo. Então, se nós somos herdeiros da vida eterna, é porque somos parte dele. Ele repartiu a sua eternidade conosco. Amém? Vem você? Agora, e você era parte dele, tanto que você é um atributo. Você estava no pensamento de Deus no princípio. E aquilo, Ele pensou em você no princípio, e isto dá aquele pequeno puxão
em sua direção. Nós não estávamos pleiteando por esta mensagem. Aliás, nós nem sabíamos, não é? Que viria um profeta para restaurar a palavra e trazer para nós esta mensagem. Nós nem sabíamos, apesar de estar com a Bíblia na mão. Não é isso? Mas, de repente, o grande Deus, o grande Espírito Santo, um dia ele cruzou o seu caminho. Não é isso verdade? Ele cruzou o seu caminho, ele cruzou o meu caminho. Deus tem as suas maneiras, amados, de tratar conosco. Nós não podemos perder a sensibilidade, nós nos tornamos insensíveis muitas vezes. E a minha preocupação é que a tendência do ser humano é se acostumar com tudo. E quando se acostuma, se acomoda. Isso é muito perigoso. Perdemos a sensibilidade. Mas então o Espírito Santo saiu nos procurando, encontrou você, encontrou essas irmãs, encontrou a mim. Lá naquele onde eu morava. Que tipo de residência eu tinha, que tipo de casa eu tinha para receber uma bênção tão grande desta. Mas cheguei em casa um dia tarde, minha esposa falou, olha, hoje eu ouvi um pregador aí no rádio, aquilo é Deus falando. E verdadeiramente era Deus falando mesmo. Amém. Vamos deixar isso aqui para depois. Então vamos continuar aqui. Ele pensou em você no princípio. E isso dá aquele pequeno puxão em sua direção. É isto que tem que ser vivificado. Amém? Alguns deles nunca serão vivificados. Eles apenas não têm isto. Isto é tudo. Misericórdia, não é? Isto é exatamente como se você colocasse um grão de milho no chão e não tivesse reticência. Sempre como isto foi bonito, se isto não tivesse o germe de vida ali, isso nunca poderia ser vivificado. Deixa eu traduzir no meu pensamento o que o profeta queria dizer, quando ele disse, não tivesse. Aquele grão de milho podia ser um grão de milho bonito, graúdo. Mas se não tivesse o germe de vida ali, você podia colocá-lo na terra e aguá-lo todos os dias. Jamais ele germinaria. Porque para ser vivificado tem que ter o germe de vida ali. Então o irmão Brana continua dizendo, mas o germe de vida tem que estar ali primeiro. Amém. Eu tenho aquela historiazinha sobre aquela águia, andando com as galinhas e os frangos. Você era esse tipo de águia, esse tipo de águiazinha, que andava com as galinhas, com os frangos, lá naquele galinheiro. Apesar de você nunca entender, nunca conformar, nunca aceitou aquilo de uma maneira plena, não é? Como eles viviam, etc. Então ele continua dizendo, em meio, andando com as galinhas e os frangos, porque ela havia sido chocada e nascida ali. Chocada e nascida ali naquele galinheiro. Mas ela nunca se sentiu como aqueles frangos. E você sabe
Quando a sua mãe águia chegou e gritou, e ela ouviu uma voz que soou muito bem para ela. Porque, recordem, ela era uma águia para começar. Que coisa! Apesar de ser chocada através de uma galinha, nascida em um galinheiro, vivendo ali naquele galinheiro, o profeta diz assim que aquela águiazinha, de quando em quando comia uma minhoquinha daquela para não morrer de fome. A galinha descia lá para o fundo do quintal e ciscava, encontrava uma minhoquinha e fazia aquele pentecoste, né? Croque, 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 os pintainhos tudo corria, a águiazinha ficava assim com a cabeça levantada, sem poder entender aquilo. Mas de quando em quando ela comia uma minhoquinha para não morrer de fome. Essa era a nossa posição, amados. Quando nós estávamos lá no mundo, sem Deus, sem revelação da palavra. Isso era eu, isso era você, nós éramos desta maneira. Mas um dia a mamãe águia sobrevoou aquele lugar. E deu o seu grito de águia. E quando a águiazinha ouviu aquela voz, aquele som, opa, isso está falando comigo. Não foi assim? Batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo não é três pessoas, são três ofícios de um mesmo Deus. Opa, isso está falando comigo. Essa voz soou bem para mim. Amém. O profeta diz, esta é a maneira que cada crente é. Você não nasceu para este mundo, ou então você estaria lá, né? Você foi criado à imagem de Deus para ser um filho de Deus. E você não pertence a este chiqueiro aqui. Você é uma águia. Amém. Qual foi o mérito? Nenhum. Mas falemos da graça, não é? A graça de Deus veio ao nosso encalço. Não temos nenhum mérito. Mas quem pode dizer para Deus que Ele errou em te salvar, em salvar a mim? Quem pode discutir isso com Deus? O profeta diz, um cristão nascido de novo do céu, ele é uma parte desta palavra. Amém. Correto? Ele não seguirá uma outra mãe. Ele é uma parte da palavra. Portanto, ele fica com a palavra. Se a trombeta der um som incerto, quem pode se preparar para a batalha? Disse Paulo. Ele conhece o som da palavra. O cristão nascido de novo conhece o som da palavra. Amém. E não importa o que as pessoas digam, que não existe profeta para esta era e que o batismo em nome de Jesus Cristo é falso, não importa o que eles digam. Nós conhecemos o som da palavra. Amém. Ele conhece o som da palavra. Agora, observe, como isto é? A mão predestinadora de Deus os guiando. Ele sabe quem foi ordenado. Ele estava na verdade do Evangelho. Ele sabe que ele nasceu pelo Espírito de Deus. Ele sabe que o Espírito de Deus não pode negar a palavra de Deus. Portanto, um estranho ele não seguirá. Jesus disse em São João 10, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Amém.
Mas já vamos concluir. Agora, eleitos, predestinado, a salvação é garantida. E o profeta vem e diz para nós na mensagem Perfeição 103. E os homens e as mulheres hoje, que foram conhecidos por Deus pela presciência antes da fundação do mundo, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Se eles gritam, tudo bem. Se não, tudo bem. Se fazem isso, tudo bem. Se não, tudo bem. Pois Deus já o disse. Tem que acontecer. Se fomos salvos por Ele antes da fundação do mundo, amados, estamos nas mãos dEle. Estamos nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, não importa. Não importa, o profeta está dizendo, olha, se eles gritam, tudo bem. Se eles não gritam, tudo bem. Veja bem, se fazem isso, tudo bem. Se não fazem, tudo bem. Deus já o disse, Deus já falou, Deus já escreveu, já elegeu, escreveu o seu nome no livro da vida, então tem que acontecer. Assim, pois, isso não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém. E Ele tem compadecido de você. Ele tem compadecido de mim. Ele tem compadecido de nós. O profeta diz, a escolha é de Deus. Quem pode discutir com Ele, né? Agora, no parágrafo 125 dessa mesma mensagem Perfeição, o profeta disse, cometerá erros com certeza. Isso aqui é para você não desanimar. Isso aqui é para você não decair na sua fé. Todo dia eu tenho um problema, todo dia eu estou cometendo uma falha. Sabe, acho que eu perdi a minha salvação. Acho que eu perdi a minha eleição. Não. O profeta diz, cometerá erros com certeza, porém aquela vida o sustentará. Amém. Então, quando você comete um erro, se você peca, você vai purgar isso na sua carne. Viu? A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, também colherá. E às vezes semeia um punhadinho, né? E colhe um balaio cheio. O chicote de Deus vem, com certeza, mas você não perde a sua salvação. Já vamos concluir. Aqui na mensagem Adoção, parágrafo 55, Ele enviou a Jesus para que seu sangue fosse um pacto de sangue, para fazer uma propiciação ou uma asepsia, ou uma limpeza, um processo de limpeza para constantemente, reticência, não somente uma vez em um reavivamento, mas sempre vivendo, fazendo intercessões para os cristãos se conservarem limpos dia e noite. Estão entendendo isso? Deus enviou seu Filho Jesus para fazer por nós um pacto de sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todos os pecados. Se andamos na luz, como na luz Ele está. Então, esse pacto de sangue não é apenas em uma oportunidade, em um reavivamento, mas para fazer
uma propiciação, uma asepsia, uma limpeza constantemente para nos manter limpos dia e noite. Amém. Sabe por quê? Porque Satanás, o acusador, nos acusa dia e noite, mas ele está perdendo o seu tempo. Olha, o fulano fez isso hoje. Olha, o fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas há uma propiciação de sangue ali, fazendo a intercessão por nós. Não somente uma vez em um reavivamento, mas sempre vivendo, fazendo intercessões para os cristãos se conservarem limpos dia e noite. Aí está o sangue de Jesus Cristo, que faz uma asepsia lá na cruz, na presença de Deus, que nos limpa constantemente, dia e noite, de todo o pecado. E estamos seguramente guardados. Amém. Guardados como? Através do Espírito Santo no corpo do Senhor Jesus e salvos. Não disse ele, aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida? Amém. Então, isso nos segura, nos mantém salvo. Deixa eu ler o restante desse parágrafo. Tem passado da morte para a vida, sem nenhum julgamento. O cristão não passa pelo julgamento, porque Cristo passou por ele. O meu procurador estava em meu lugar. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Naquele dia lá no Calvário, ele contestou o meu caso, que eu era ignorante. Ele disse ao Pai que eu não era digno e que eu era ignorante, mas que ele me amava e tomou o meu lugar e contestou em meu caso, e hoje estou livre. Sim, Senhor. Ele derramou o seu sangue para oferecer lá pelos nossos pecados. Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor é um Deus onisciente, conhece o que há em cada coração. O Senhor sabe o que há no meu coração neste momento. Gostaríamos que pudéssemos encontrar palavras para expressar ao Senhor a nossa gratidão. Eu queria ter palavras para expressar a Ti a minha gratidão, mas não encontro palavra, Pai. Então eu expresso a Ti a minha gratidão através da minha vida, através do meu viver, através da minha renúncia. Como o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ó Pai, eu oro por esta amada igreja, que o Senhor vivifique estas palavras em nosso coração, para crer definitivamente que o nosso nome está escrito lá no livro da vida do Cordeiro, e aquilo nunca pode ser apagado, porque é a palavra do Senhor. Sê conosco, Pai, no restante desse trabalho. Nós te pedimos e somos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.